Caso eu esteja com o meu look finalizado e vou começar o próximo passo, que seria a renderização dele, que a gente vai ver em sequência. A gente vai vir na parte de render. Quando eu trago ela para aqui para esse cenário, eu tenho a opção de vir nessa parte da foto, onde vai fazer algumas configurações de imagem, e a gente vai escolher uma opção aqui de tamanho e vai atualizar o render. Então, quando o render interativo está ligado, o que a gente mexer nessa janela 3D, ele vai atualizando no render. A gente tem a opção de escolher se a gente quer que ele renderize essa nossa visão que a gente está tendo aqui, a visão atual, ou também temos a opção de Custom Views. O que são essas opções? A gente vai selecionar ela e vai gravar. Então, aqui nessa câmera, eu vou adicionar essa nossa visão que está na nossa tela. Posso renomear ela, visão 1, por exemplo. E agora eu posso fazer uma outra visão e adicionar na câmera a minha visão 2. Caso eu queira ver como está ficando renderizado, é só eu atualizar o meu render. E assim por diante, eu posso ir mexendo e adicionando ângulos, e quando eu quiser renderizar eles, eu venho, confiro se está nas minhas Custom Views, e ele vai automaticamente renderizar essa sequência de visões e de ângulos. A gente também consegue vir na pasta para salvar esses ângulos. Vindo aqui nas configurações de luz, a gente consegue, nesse botãozinho do lado, desativar ou ativar essa sombra que ela faz no chão, para dar essa ideia de 3D, e também mexer na intensidade. Vou desativar aqui para ver como é que fica. E quando você gostar da imagem que se encaixou, é só você parar o render e ativar ele aqui dando play, que ele vai gerar essa imagem em JPEG ou PNG, conforme as suas configurações. Aqui nas propriedades do render, antes de fazer o render final, a gente consegue colocar o quanto de ruído quer que o programa gere. Então, quanto menos ruído aqui, menor esse número, ele vai gerar menos imagem granulada. E também você consegue deixar o limite de tempo que ele vai ficar renderizando. Então, você pode aumentar ou diminuir aqui, ou digitar meia hora, por exemplo. Ele está em minutos. E aqui eu vou colocar com 15. Mais embaixo também você consegue escolher se a qualidade da luz vai ficar média, baixa, alta ou muito alta. E a mesma coisa com o material. O material seria a nossa roupa, o nosso tecido que a gente criou nesse look. Depois de configurado, é só dar o play final. Ainda outra opção que a gente tem aqui, ao invés de renderizar a imagem ou a animação, a gente tem essa parte de imagens girando. Então, turn é girar. A gente consegue selecionar essa opção e dizer para o programa quantas imagens a gente quer fazer. Então, quanto maior o número, mais completo vai ser esse vídeo, mais completo vai parecer que ela está rotacionando. A gente pode deixar no máximo ou customizar quantas imagens a gente quer. E aqui a gente tem a opção do eixo que ela vai rotacionar, deixar no automático, ou no centro, ou ainda também customizar. E a direção, que seria anti-horário ou horário. A gente pode ativar a opção de salvar o vídeo, e se a gente der o play, ela vai rotacionar e ele vai renderizar cada imagem até chegar nesse número de imagens. E você vai ver que tem um vídeo salvo onde ela vai ficar rotacionando no eixo, já renderizada.